Continuando o capítulo 11, né? Nós estávamos vendo que Gúbio esclareceu com voz imperceptível para os demais, né? Que aquela força que estava sendo inalada não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar a todas as criaturas, mas somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações entendem e utilizam. É o espírito subilíssimos de Newton. É o fluido magnético de Mesmer. É a emanação ódica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tornando-a um fluido universal em todas as correntes da vida. Se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. É o que nós chamamos de ectoplasma. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. O homem nasce e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, único caminho de nossa aproximação com o Criador. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É preciso convir, porém, que esse vidente é vigoroso na instrumentalidade, permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido suporte. E o orientador sereno confirmou: sim, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação de ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir seus pareceres e registrar suas considerações. Entretanto, isso não basta. Alguém se desfazer do veículo da carne não é se iniciar na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, em alguns casos muito inferiores a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí a necessidade de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos. Porque, se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Isso é, o mal se propaga muito mais rápido. Espiritismo com Jesus é a única forma de não nos perdermos. Nesse ínterim, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, ouvia atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitou. Afirmava vaidoso ao médium desdobrado: volte, meu amigo, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso é orgânico, é simples. Bastará o socorro médico. E o médium, meio hesitante, perguntou: não é uma obsidiada vulgar?
Não, não, isso não. Esclareça o problema. O enigma é da medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Nada mais. O psiquista falou sensibilizado. Não seria justo tentar algo em favor dela? E o interpelado riu numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Se a nossa ajuda fosse eficiente, não teria gosto para rodeio. Mas não há tempo a perder. Veja que o psiquista sabia que não era isso que ele devia dizer, né? Mas ele estava associado a espíritos inferiores e ele também não tinha moral para agir diferente. Ele também estava recebendo pelo serviço. A essa altura, Saldanha tinha um sorriso de satisfação, aprovando a opinião e nos fazendo sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Como ele não estava em condições morais de utilizar sua mediunidade para o bem, os espíritos inferiores associados a ele comemoravam, né? Diante do quadro que apreciávamos, ousei perguntar discretamente a Gúbio: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? E com grave tom de voz ele disse sim, à frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobres, constitua a nota fundamental das nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar, a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não concede impressões construtivas àqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes, embora bem intencionados, não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. Portanto, o caminho da oração e do sacrifício é indispensável ainda a todos que se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, aumentando e enobrecendo as suas energias, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se aproximam da sua fonte, enraizada no sumo bem. Assim, não basta exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. Acima de tudo, é indispensável dar direção divina a essa força divina. É por essa razão que insistimos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz e extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. O vidente
Retomou o corpo, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica, de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado de elevação espiritual que melhorasse o seu ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração do psiquiatra. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela diante dos estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Vimos Saldanha abraçar os cooperadores que também haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso, a fim de comemorarem o que parecia para eles significativo triunfo, e em seguida nos notificou em voz firme: Vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Gúbio deu triste sorriso, com que disfarçava a aflição extrema, e humildemente o acompanhou. Então, nós temos algumas lições no capítulo, né? O médium é o intérprete. Ele pode melhorar ou piorar a mensagem. Quando o médium usa o dom que recebeu de Deus para ganhar dinheiro, ele não é ajudado pela espiritualidade maior e fica à mercê de irmãos infelizes. É só lembrar o que Jesus nos disse: dai de graça o que de graça recebeste. Esse texto de André reforça o aviso sobre consultores espíritas. Falei tanto espiritista sobre consultores espíritas. Pessoas que se dizem espíritas, na realidade, apenas usam o nome e cobram pela ajuda que podem dar. Mesmo que essas pessoas sejam médiums, elas não são confiáveis. O mais sensato é manter distância delas. Fiquem com Deus. Amo vocês.